Olá, paz do Senhor a todos. Aqui é o professor Jonas Dias, professor de língua portuguesa e também de escola bíblica dominical. E faz um certo tempo que eu não posto, né, este último trimestre, que foi o primeiro trimestre do ano, eu não postei algumas aulas devido a um excesso de atividades, mas aqui estou de volta, tá certo? Neste novo trimestre, intitulado Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, que tem como comentarista o pastor Osiel Gomes. E estamos na lição número 1, que tem por título O Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Então temos essa passagem, né, no Evangelho segundo escreveu Mateus, abordada aqui na lição. E o Sermão do Monte, uma das palavras-chave desse trimestre será caráter. Caráter. Né? Então, caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está olhando. Então, aquela pessoa que se revela no seu oculto. Então, isso é o caráter. Né? E uma outra palavra que vai sobressair muito é a palavra ética. Ética é o conjunto de valores que nós temos nas nossas mentes, né? Que é esse conjunto de valores é o resultado de todo o nosso aprendizado, seja da nossa vivência diária, seja o que aprendemos na escola, seja o que aprendemos na igreja e por aí vai. Então todos, né, todo mundo que tem as suas plenas faculdades mentais possui uma ética, um conjunto de normas, de regras para a vida. Né? O que eu devo fazer em determinada situação, o que é certo, o que é errado. E é interessante, quando nós aceitamos a Jesus, ouvimos a palavra de Deus, então a palavra de Deus ela vem transformar nossa ética. Ela vem agir no nosso pensar. A Bíblia diz, né, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a renovação da vossa mente. Então eu agora não penso por mim mesmo, eu passo a pensar progressivamente como Jesus pensa. Interessante, irmãos, o conceito de imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Até então ele pensava como Deus pensava. Quando Deus disse, não coma do fruto da ciência do bem e do mal, porque se comeres, morrerás. Enquanto o homem acreditava nisso, ele pensava igual a Deus. Ele acreditava na verdade. Deus criou todas as coisas. Ele sabia muito bem o que estava dizendo. Mas aí veio a serpente, veio o diabo e lançou a mentira na mente do homem. Certamente que não morrereis. Então aí foi um pensamento diferente do pensamento de Deus. Quando o homem consumou o pecado, quando a Eva e Adão comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, então eles deixaram de pensar como Deus pensa. Deixaram de ser imagem e semelhança de Deus. Tiveram a sua ética deturpada. Mas aí, né, a partir daí todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Jesus veio, morreu em nosso lugar, deu a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje eu, você, nós, quando aceitamos a Cristo, nós já estamos com a nossa ética totalmente deturpada. Ou quase que completamente deturpada. Mas agora, quando ouvimos a palavra de Deus, no processo de santificação, então sempre a vereda dos justos, a Bíblia diz, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar ao dia perfeito. Então, aos poucos, a nossa ética vai sendo mudada na trajetória das nossas vidas. A salvação é um processo,
E muitas vezes é dura, é difícil, muitas vezes deixar a nossa ética, o nosso pensamento, os nossos desejos, vontades, pensamentos, deixar a nossa lógica pela lógica de Deus, muitas vezes dói. Mas isso faz parte da nossa caminhada. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu sou Jonas Dias, como já me apresentei. Este é o canal Eu Amo a Escola Dominical. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, né, a se inscrever se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita. E eu quero agradecer aqui aos 132 inscritos. É um prazer ter cada um de vocês como inscrito neste canal. E quero pedir, né, a vocês uma ajuda, certo? Que me ajudem a crescer, a aumentar mais esse canal. O meu desejo é que cada vez mais pessoas sejam beneficiadas com a palavra, com o ensinamento da palavra. Existem outros canais, né? Pessoas competentíssimas, irmãos, mestres na palavra. E eu, né, estou aqui para auxiliar, para oferecer a minha contribuição, para enriquecer um pouco mais o seu conhecimento, tá certo? Vamos ver aqui, nós estamos lição número 1, né, como já lemos, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O textuário diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então quem segue na correnteza, quem segue o caminho de Deus, vai de encontro com a correnteza do mundo, vai na contramão do mundo. Por isso que Deus diz: não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos, mas mudai-vos com a renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E quem pensa como Jesus, quem age como Jesus gostaria, como Jesus agiria, então a tendência é incomodar o mundo. O crente fiel, o crente verdadeiro não é amigo do mundo, é inimigo do mundo. Tende a ser perseguido. Essa é a tendência. O interessante é que essa lição também vai abordar a questão da felicidade. O que é ser feliz? É ser amigo de todo mundo? É ser aprovado por todo mundo? Nós iremos ver aqui que a felicidade em Deus é diferente da felicidade do mundo. Da felicidade que o mundo oferece, dessa felicidade utópica. A verdade prática diz: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Vejam aí, na verdade prática, essas duas palavras, ética e caráter. Então, o que faz o meu caráter, o que forma o meu caráter é o conjunto dos meus valores, é a minha ética. Então, o jeito que eu penso molda o meu caráter. Então, nós vemos aqui o cristão, como deve ser o caráter do cristão. Ele deve ser moldado pela ética do reino de Deus. Mais uma vez, ética, conjunto de valores que a pessoa tem nos seus pensamentos, seu modo de julgar a vida, as coisas, os seus valores, o que nós pensamos que é certo e errado. E o caráter são as nossas atitudes. Se o nosso caráter é o fruto, então se o fruto for bom, a árvore é ruim, o caráter é ruim. Aliás, se as atitudes são boas, o caráter é bom. Se as atitudes são más, o caráter é mau, né? Caráter. Então tem a ver com as atitudes, primeiramente com Deus e depois com o próximo. O que também nós veremos nessa lição. Não é a questão dos relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Então, como repetindo aqui, para quem dizia ser chamado discípulo de Jesus,
né? A Bíblia diz, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe fica em Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12, que são as bem-aventuranças. A partir do versículo 1, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, que passagem linda, uma das mais belas passagens da Bíblia, né? É o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Temos aqui a introdução. O tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que em um primeiro instante volta-se plenamente para Deus. Veja aí. Em um primeiro instante volta-se plenamente para Deus e no outro revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Então veja bem, a santificação é um retorno do cristão a ser imagem e semelhança de Deus. E quem é Deus? O que, entre aspas, é Deus? A Bíblia diz que Deus é amor. Então nós precisamos voltar a sermos imagens e semelhança do amor. Quando nós vemos no Antigo Testamento os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos se referem ao relacionamento do homem com Deus. Chamamos também de relacionamento vertical, de baixo para cima. Os 6 mandamentos seguintes se referem ao relacionamento do homem com o seu semelhante. Chamamos de relacionamento horizontal. Então, quando fala esses 2 pilares da vida cristã, é o amor a Deus, relacionamento vertical, e amor ao próximo, relacionamento horizontal. Quando Jesus veio, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Né? Então, se os 10 mandamentos diziam, né? Não terás outros deuses diante de mim, não fazer imagens de escultura, né? Imagens de escultura, não usar o nome santo em vão, guardar o sábado. Então esses 4 mandamentos se referem ao relacionamento com Deus. Os outros 6, não matarás, não furtarás e por aí vai, os 6 se referem ao relacionamento com o homem. Então Jesus resume e diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amar a Deus acima de todas as coisas, automaticamente eu cumpro os 4 primeiros mandamentos e mais se ainda houver. Quando eu foco em amar o próximo a mim mesmo, automaticamente, consequentemente, eu cumpro os outros 6 mandamentos e ainda mais mandamentos se houverem. É bastante abrangente quando Jesus resume os 10 mandamentos para 2. Certo?
Então, o Sermão da Montanha, ele vem, né, a abordar diretamente a questão do nosso caráter, da nossa ética, e nos moldar para amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Né? Quero dizer aos irmãos, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, fiquem à vontade, deixem nos comentários, tá certo? É necessário demais essa troca, eu preciso sentir a presença de vocês, tá certo? Aqui comigo, e qualquer sugestão, fiquem à vontade, tá certo? Hoje eu tirei o meu rosto, eu não estou aparecendo aqui, tá só a minha voz, para que eu possa me concentrar melhor na lição. Mas caso vocês achem melhor o meu rosto aqui, qualquer coisa, qualquer detalhe, fica à vontade, tá certo? Tópico 1, a estrutura do Sermão do Monte. Então, a estrutura do Sermão do Monte. O objetivo aqui, né, deste primeiro tópico, nós vemos, né, você que tem a revista do professor, tem a parte do objetivo, e é bom a gente focar nos objetivos e comparar o objetivo com o título. Então, estrutura do Sermão do Monte. Então, o primeiro objetivo é o quê? O objetivo desse primeiro tópico é analisar a estrutura do Sermão do Monte. Analisar a estrutura do Sermão do Monte. Então, vamos lá. Aqui, ok. Vamos lá. Então, o primeiro subtópico. Por que da existência do Sermão do Monte? A revista aqui, ela vem abordar o porquê, né? O comentarista, ele diz assim, a introdução do capítulo 5 de Mateus, né, tá lá na leitura bíblica em classe, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. O título, né? O que seria o título? Então, voltando aqui, primeiro e segundo versículos, Mateus 5, 1 e 2, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, aqui temos o monte, temos Jesus, temos os discípulos. E Jesus, naquele lugar, ele ensinava. Então, trata-se aqui do ensinamento. Santificação, né? É voltar a ser imagem e semelhança de Deus. É voltar a pensar como Deus pensa. E para isso eu tenho que conhecer os pensamentos de Deus. E para conhecer os pensamentos de Deus, eu tenho que ouvir as palavras do Senhor. Então, era o que estava acontecendo aqui no Sermão do Monte. Os discípulos, a multidão, ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Temos aqui o tópico seguinte, o tópico 2. Opa. Vamos lá, tópico 2. Aliás, subtópico 2. A estrutura em si, né, do Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, ele é formado de cinco tópicos, digamos assim. Né? Temos 5 oratórias, 5 ensinamentos da parte de Deus. O comentarista vem dizer, o primeiro ensinamento são as bem-aventuranças, né? Que foi o tema aqui, o que nós lemos na leitura bíblica em classe. Em segundo, sal e luz, né? Tem por tema sal e luz. 3, Jesus é o cumprimento da lei. Interessante observar aqui que está no Evangelho de Mateus, viu? O Evangelho de Mateus tem como foco os judeus, né? Toda a igreja, mas principalmente a igreja judaica, os convertidos judeus. Tanto é que ele começa com uma genealogia, né? Como que uma comprovação de que Jesus ele vem da linhagem de Davi. Então o foco aqui do Evangelho, né? O endereço, digamos assim, né? O foco do Evangelho de Mateus vai muito para os judeus. Então vem dizer que, né, Jesus é o cumprimento da lei. 4, atos de justiça. 5, declarações de sabedoria. Então, como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas
a viver uma nova vida, uma vida nova no reino de Deus. Então o foco aqui é na autoridade, certo? De Jesus diante dos judeus, perante os judeus. Temos aqui o subtópico 3. A quem destina o Sermão do Monte? O comentarista vai dizer que, portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Nasceu de novo? Então é para você o Sermão do Monte. A Bíblia diz... Eita, só um momento, peraí. Chega, Jesus, na minha mente. A quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo agora é uma nova vida, né? E agora, voltando ao versículo de Romanos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Temos aqui o tópico 2. Eita, perdão, espirrei. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Então, o objetivo desse segundo tópico é correlacionar as bem-aventuranças com caráter cristão. O que tem a ver as bem-aventuranças com caráter cristão, com a conduta cristã? Nós vamos aprender aqui que quem obedece a Deus é verdadeiramente bem-aventurado, mais do que feliz. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí continuando aqui, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, prosperidade aqui não tem a ver simplesmente... se você obedecer a palavra de Deus, você vai ganhar um carro 0 km. Se você obedecer a palavra de Deus, você vai ganhar R$1 milhão. Não. Mas você vai ser próspero. Prosperidade que vemos aqui na Bíblia significa eficácia. Eficácia. Você vai ser eficaz em tudo que você quiser. Se você agir se você obedecer a Deus, independente dos seus sentimentos, independente da sua vontade, que a vontade da carne é de desobedecer a Deus e não de obedecer, mesmo se contrariado você obedecer a Deus, você vai ser uma pessoa eficaz nas suas atitudes. Você vai para o seu trabalho e você vai ser eficaz no seu trabalho. Você vai ser um marido eficaz que vai suprir a necessidade da sua esposa, as necessidades. Vai ser um pai eficaz porque vai suprir as necessidades dos seus filhos. Necessidades materiais, necessidades emocionais, necessidades psicológicas. Você vai ser eficaz no amor, na prática do amor. Quando você amar a Deus e você cantar um hino, o hino vai chegar até aos ouvidos de Deus. Quando você orar, você vai ser ouvido. Quando você pedir, você vai ser atendido. Quando você bater, vai ser aberto para você. E quando você amar o próximo, você vai ser eficaz. E você vai ter o retorno, você vai ser amado também. Você vai colher aquilo que você planta. E a colheita é muito maior do que plantio. Se eu planto apenas 1 grão de milho, eu colho uma planta com várias espigas de milho, né? Então esse é o tópico 2 e o subtópico, né? É para relacionar, né, a felicidade com o caráter dos filhos de Deus. Subtópico 1, o que são as bem-aventuranças? O comentarista ele vai dizer que a expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego makarioi, que significa felizes. Mas na frente ele diz assim: nas palavras de nosso Senhor, as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho
e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Olha aqui que coisa interessante, em qualquer circunstância, ele permanece, ele persevera no caminho, e assim ele passa a gozar das bênçãos da salvação. Quando nós vemos Filipenses, só um momentinho, Filipenses. Vamos lá, Filipenses, capítulo 4, e o versículo 12 e 13, né? O apóstolo Paulo diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está demonstrando aqui que ele está capacitado para viver as mais variadas situações da vida, né, sendo fiel a Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Jeová, o Senhor é a minha força. Então, se eu estiver na luta, eu vou ser obediente a Deus. Se eu estiver na bênção, eu vou obedecer a Deus. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E assim eu sou feliz. E o conceito de felicidade é diferente. Né? A felicidade de Deus é diferente da felicidade do mundo. Então, o subtópico 2 trata do reino de Deus e seu caráter. O comentarista diz que na Bíblia o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Veja, meu irmão, minha irmã, que coisa interessante. O reino de Deus, ele já está presente na terra, na sua criação. Deus, ele se revela na sua criação, na natureza que eu falo. Quando Deus, ele criou o sol e ele determinou que o sol se levantasse pela manhã e se pusesse no fim da tarde. E quando eu vejo que isso até hoje funciona, é o reino de Deus se manifestando. É Deus sendo soberano sobre a natureza. Quando eu abro Eclesiastes e vejo o versículo dizendo que os rios vão desaguar no mar, vão direto para o mar, e ir para lá, tornar aí, e no entanto o mar não se enche. E quando eu olho que hoje ainda existe rio, que ainda nasce e que ainda caminha para o mar, constantemente, eu vejo aí as leis que Deus estabeleceu para a natureza. É a manifestação do reino de Deus. Quando uma mulher, ela ovula e tem o seu momento de amor com o marido, eles fazem amor, então o espermatozoide fecunda no óvulo e nasce um novo ser, uma criança. Vejamos aí, irmãos, o bom funcionamento do reino de Deus. As leis que Deus estabeleceu para a vida, as leis que Deus estabeleceu para a natureza, para o funcionamento da natureza. Além do plantar e do colher, que nós já mencionamos, quando nós plantamos alguma coisa, nós só colhemos aquilo que plantamos. Se eu planto milho, eu colho milho. Né? Não, eu não vou plantar uma jaca, não vou plantar uma cereja, não. Quando eu planto o amor, eu colho o amor. E o interessante, se eu planto no quintal, eu não vou colher no jardim. Eu vou colher onde eu plantei, no quintal. Então, no lugar onde você planta o amor, você colhe o amor. Se na família, se no trabalho, se na igreja, se na rua. E o interessante, uma outra lei que faz parte da lei da semeadura, uma outra dinâmica, é que nós plantamos muito mais daquilo do que colhemos. Como eu mencionei antes, basta plantar um dente de milho, um grão de milho, para colher inúmeros grãos de milho, não é? Então, quando você planta o amor, você recebe mais, né, do que plantou, mais amor do que você plantou. Interessante. Então, o reino de Deus se manifesta nessas coisas.
Nós também temos o conceito de reino de Deus, é o reinado, quando a gente aceita Jesus e nós nos colocamos diante de Deus com a nossa ética e nós entregamos a nossa ética a Deus e deixamos Ele mudar a nossa ética. Nós vamos nos render à vontade de Deus. Quando nós oramos, olhamos para cima e dizemos: Senhor, o trecho do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Aliás, até voltando um pouco, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, então o reino de Deus também passa a agir em nós, em nossas vidas, de dentro para fora, né? Os nossos pensamentos modificados mudam os nossos comportamentos. E um outro conceito de reino de Deus é o conceito dele reinar mesmo. Nós cremos que um dia Jesus descerá, haverá o arrebatamento, haverá os 7 anos, né, em que nós estaremos no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, e ao final desceremos com ele na batalha do Armagedon, que estará prestes a acontecer, mas que não acontecerá, e nós reinaremos com ele. Jesus irá reinar 1000 anos sobre a terra. E nesse momento, a natureza irá ser restaurada pelo seu reino. Reino de Deus. Então, 3 tipos, né? 3 facetas, 3 faces do reino de Deus nós podemos ver aqui. O reino de Deus na natureza, na sua criação. O reino de Deus na vida do crente, do ser que nasce de novo, o cristão. E o reino de Deus, né, quando o Senhor será um líder político, né, e será totalmente o líder nesta terra durante 1000 anos. E reinará para todos sempre na eternidade. Glória a Deus. E ele já reina, interessante, né? Reina no passado, reinou no passado, reina no presente e reina no futuro, reinará no futuro. Glória a Deus. Prossigamos. Terceiro subtópico: os súditos do reino de Deus. Os súditos do reino de Deus. O comentarista ele vai falar aqui sobre o caráter dos súditos do reino de Deus. Então, mencionados aqui, né, na narrativa, no Sermão do Monte. Então, nós vemos o quebrantamento, né, aqui é nas bem-aventuranças, certo? Bem-aventuranças, onde vemos o quebrantamento. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Quebrantamento. Temos também o choro, né? O caráter do súdito, o caráter do cristão aqui. O cristão é quebrantado, o cristão chora. Jesus disse, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O cristão também está no seu caráter, a mansidão. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. Temos também o caráter do cristão, a retidão. A retidão. Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a retidão, justiça, porque eles serão fartos. Temos aqui a questão da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Temos aqui a questão da pureza. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Temos também, né, o crente, ele tem que ter a pacificação. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né? E aqui também tem a questão da perseguição. O crente ele é perseguido por causa dos valores do reino. Quando Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Certo? Então aqui, esses são, né, os súditos, né? Aqui as facetas do caráter dos súditos do reino de Deus, né?
que somos nós, o cristão, ok? Mais uma vez, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, fique à vontade. Tópico 3, né? Deixe nos comentários. Somos bem-aventurados. Então, o objetivo desse tópico 3 é afirmar a bem-aventurança do cristão. Vamos entender aqui como nós somos felizes. Né? Se por acaso, né, alguns de nós ainda não entendem o que é ser feliz no reino de Deus, o que é ser feliz sem prostituição, sem bebedeira, sabe? Sem os prazeres do mundo. Como ser feliz? Então temos aqui a beatitude, que quer dizer felicidade, bem-aventurado. A beatitude na vida dos salvos, que é o subtópico 1. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o comentarista, né, escreve: o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Né? Então ele vive essa beatitude do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Né? Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Então aqui, uma vez o pastor Silas Malafaia pregou, falou sobre a vida do crente, a felicidade do crente. Então a vida do crente, o crente ele é feliz com alguns momentos de infelicidade. Ao contrário do ímpio. O ímpio tem uma vida infeliz com alguns momentos de felicidade. O crente não, ele é feliz. A nossa vida é feliz. Agora com alguns momentos de felicidade. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Né? No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Subtópico 2. Só um momentinho. Subtópico 2. Tchau. Cadê? Aí, a prova de que o cristão, ele é bem-aventurado. Segundo o comentarista, o cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte, ele domina o eu carnal. Ele vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Então veja como o destaque que ele dá. Domina o eu carnal. Então o crente que pratica as beatitudes do reino de Deus, ele domina a sua natureza humana, a tendência pecaminosa. Interessante. Eu sozinho não venço o pecado. Eu não tenho força para vencer o pecado. Eu não tenho poder para vencer as minhas inclinações pecaminosas. Mas o Espírito Santo que habita em mim, ele age nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas vontades. E ele me torna capaz de vencer as minhas inclinações pecaminosas. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Vamos passando aqui para a conclusão, que diz que o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Veja que um detalhe interessante de conclusão de todas as lições. Para que serve a conclusão? Primeiro ele resume, ele faz um resumo de toda a lição e depois ele faz uma aplicação da lição. O que é uma aplicação? Como eu devo agir diante dessa lição, desse tema? Certo? Então, quando ele fala que, né, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus, tal, ele está resumindo o que a gente já falou. Certo? Quando ele diz aqui, se cada crente fizesse do Sermão do Monte, tá vendo? Ele fala da atitude. Então, se cada um de nós fizéssemos o Sermão do Monte, o nosso norte,
né? O nosso direcionamento, se nós nos deixássemos sempre guiar pelo Sermão do Monte, jamais nos envolveríamos em encrencas na nossa caminhada, tá certo? Quero aqui externar a minha satisfação por esta aula, tá certo? Estou muito feliz. Eu só estou estruturando o canal, porque tem todo, aparentemente é simples, né? Mas tem todo um mecanismo aqui para se preparar. Eu estou num ambiente fechado, eu estou dentro do carro por causa da acústica, para não ter muito barulho. E eu estou um pouco sem ar, tá abafado. Mas glória a Deus, está uma bênção, tá certo? E amém. Então até a próxima lição. Em nome de Jesus. Amém.